Fala galera, eu sou o Gessé e estou começando mais um vídeo para o nosso canal e eu estou aqui com uma grande presença do nosso amigo André aqui. Tudo bom, André? Grande Gessé. Como tá? Tudo bem? Certo. Já vou começar o vídeo assim, né? Rapaziada, decidi gravar o vídeo com esse rapaz aqui, que é um rapaz que, na minha opinião, ele tem muito a mostrar aqui pra gente, tá? Um grande exemplo para nós, tá? E assim, já vou adiantar para vocês, não estou ganhando nada por isso. Não sou filiado a nenhum partido dele. Na verdade está ganhando trabalho. Estou ganhando trabalho só, né, na realidade, assim. Mas tô querendo trazer conteúdo para vocês, tá? Então nada melhor que um exemplo aqui, tá? Da comunidade aqui para nós, tá? Um cara que eu conheço há um bom tempo, alguns anos na realidade, tá? E assim, hoje em dia a população está muito desconfiada, né, e tal. Eu também. A gente está muito incrédulo assim, com essas situações de política e tal, mas a gente não pode perder a esperança, né? Então, exemplos como o do André, assim, que eu quero trazer para vocês, tá? Então, vamos contar a história desse rapaz aqui. André, como é que tu começou na política aí? Conta pra gente. Eu comecei brincando, falando em relação que tu ganhou trabalho, e na verdade é uma brincadeira, mas na verdade é realidade isso. Exatamente. O trabalho, ele dignifica o homem, a mulher, dignifica o ser humano. Então, quanto mais trabalho nós tivermos, mais dignificado nós estaremos como ser humano. Concordo contigo. Eu, desde que eu tinha 16 anos de idade, eu já militava em partido político. Né? E eu sempre fui um sujeito inconformado, Gessé, com o meio em que eu convivo, em que eu convivia. É disso que trata o nosso canal, exatamente. Exatamente, a inconformidade. O ser humano, ele tem que ser eternamente inconformado com as coisas. Ou seja, tem que querer sempre algo a mais, buscar o a mais, né, isso que eu na digo, vida. É verdade. E eu via, né, as coisas acontecerem ao meu redor, na comunidade onde eu morava, onde eu moro até hoje. Eu tenho 38 anos, né, e moro lá na Parada 40, em Viamão. Hoje nós estamos aqui no meu gabinete, moro aqui na nossa Parada 40, bairro Viamópolis. Sim. Então eu sempre fui um sujeito muito crítico com o meu entorno, né? Com a minha comunidade. Sempre achando que a gente poderia melhorar as coisas na vida. Meu pai, ele é político, né? Não atua mais, não concorre mais, sim, mas está sempre nos bastidores, trabalhando, né? É filiado a partido político. E eu vi ele crescendo, meu pai teve uma frota de táxi ali na Parada 40, ajudou muitas pessoas. E esse foi o grande exemplo da minha vida, né? Ajudar as pessoas. Mesmo que tu tenha algo para si, é importante tu ajudar as pessoas. Meu pai cresceu como taxista, ajudando as pessoas na Parada 40. Então esse foi o meu legado primeiro. Eu estava esses dias falando com a galera aí, André, sobre reciprocidade. Sim, de você fazer algo para as pessoas sem esperar algo em troca. Exato. Né? Então é aquele acreditado. Quem planta um dia vai colher. Exatamente. Isso é uma questão importante. Meu pai é o Chico Gutierrez. Sim. Lá na 40 ele começou com um táxi. E ele trabalhava em torno de 20 horas, dormia 4 e trabalhava em torno de 20 horas. Comprou o segundo, comprou o terceiro, comprou o quarto, muita dedicação. Né? A minha família, na época minha mãe, eu não era nascido, né, mas o meu próprio pai, a minha mãe, as minhas irmãs mais velhas, deixavam de fazer coisas para juntar lá o dinheiro e aumentar o patrimônio, comprar o segundo, comprar o terceiro. E ele ajudava muita gente na comunidade. E fazia na época corrida fiado, paga depois, enfim. E com isso foi crescendo o negócio dele, né? Foi crescendo, as pessoas passaram a confiar. Ele confiava nas pessoas e as pessoas confiavam nele. Então ele tinha lá o caderninho, as pessoas pagavam quando podia. Então ele estava fazendo bem, sim, e ao mesmo tempo crescendo o próprio negócio. Exatamente. É disso que conta o nosso canal, André. Exatamente. Uma hora vamos fazer uma entrevista com ele aqui. Quando a gente começa a conhecer a história da pessoa, a gente vê que é possível, né, tu crescer. E o meu pai, ele ajudando as pessoas lá como taxista na Parada 40, ele montou uma frota de táxi, né, foi para o ramo de transporte, cresceu economicamente na vida,
Depois disso virou vereador, Sim. né? Sim. Até porque ajudava muita gente, as pessoas queriam que ele fosse. Então esse é o meu legado principal, ajudar as pessoas, né? E crescer através de ajudar as pessoas. Tá. Então, Jessé, eu entrei na política lá em 1996, né? Como militante, foi o primeiro ano que eu votei, tinha 16 anos. Comecei a militar na época no Partido Trabalhista Brasileiro, na juventude do Partido Trabalhista Brasileiro, né? O nosso PTB. E em 98 participei de uma eleição para o governo do estado como militante sempre, né? Ajudava na época lá a eleição na época o candidato a governador era o Brito, a disputa era entre Brito e Olívio, né? E tinha toda uma discussão lá, porque na época se discutia as privatizações. Exatamente. Né? O Brito havia privatizado a CRT, né? A CRT, e eu na época eu defendia a privatização. Tá? E até hoje, depois nós vamos ter oportunidade de estar falando mais sobre isso, mas eu sou um sujeito que eu defendo a parceria público-privada. Algumas estatais, algumas empresas públicas funcionam sendo estatais, funcionam sendo do Estado público, mas tem outras que precisam ser privatizadas, né? Que só dão prejuízo para o Estado. Então lá em 1998 nós já discutíamos isso, e eu já discutia isso. Então, pô, eu com 18 anos, discutindo privatização, discutindo gestão pública, né, no meu colégio, com os meus colegas, que para eles era novidade aquela discussão, e para mim eu já estava no meio da discussão, né, do meio que eu vinha. Então eu discutia muito com os professores na época, eu era amigo dos professores e discutia isso com eles. Porque tu quer dizer para nós também, que muita coisa que eu falo aqui nesse canal é que o sucesso não nasce da noite pro dia, né, André? Não, é muito trabalho. Tu vê, eu tinha 16 anos, 18, já estava fazendo, além de militar, entregar propaganda, pedir o voto nas campanhas dos meus candidatos, eu já estava ali discutindo gestão pública. Eu não voto por votar, eu sou muito crítico no voto. As pessoas têm que analisar o seu candidato, analisar o passado dele, o que eles produzem e as propostas. O passado dele é muito importante. Então eu tinha ali toda uma discussão, porque eu acreditava que o Estado tinha que diminuir a máquina pública, privatizar, entregar muitas coisas para a iniciativa privada, né? Manter as estatais e as empresas públicas que davam lucro para o Estado, e as que não davam lucro, que só davam prejuízo para o Estado, vender, né? E com isso diminuir a máquina pública para poder investir nas principais áreas, que era saúde, educação, e é ainda, né? Estou falando de 20 anos atrás, que eu falava que as principais áreas eram saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, infraestrutura, e continua sendo, né? Então ali eu tinha 18 anos, aí depois em 2004, né, aí vieram várias eleições, e eu sempre militando na juventude do Partido Trabalhista Brasileiro. Desculpa te interromper, André. Lembrando para vocês que, eu vou contar para vocês aqui, tá, que o André já sabe, eu conheci esse cara aqui no começo, quando ele foi se candidatar a vereador, tá? Conheci ele no começo. Lá na primeira eleição. Então é só por isso hoje que eu tô gravando esse vídeo com ele, tá? Porque eu já conheço da história dele, já conheço a pessoa dele, tá? Então pra vocês serem bem cientes que não é qualquer um, ainda mais político que vai aparecer aqui, tá? Esse cara aqui é muita confiança. Não, nós estamos falando aqui muito mais do que política. Muito mais do que política. Nós estamos falando muito além. De crescimento. Isso serve para vários setores, você que é empreendedor, você que trabalha de empregado, isso vale para todo mundo, tá? Por isso eu fiz questão de contar no início a história do meu pai de crescimento, porque eu falei muito por cima, né? Ele pode um dia contar, sem falar em política, contar só essa história dele. É verdade. Mas enfim, aí em 2004, e motivado por isso, motivado pela minha, então eu já comecei a fazer política em 1996, tinha 16 anos, aí 8 anos depois de discutir muito com a própria sociedade, com a comunidade em que eu vivia, com os meus amigos, no colégio, com professores, eu estava indignado com o meio, com as coisas, e queria algo mais para mim e para a sociedade, queria algo mais para a comunidade em que eu vivia. Agora vamos acrescentar uma coisa. Aí eu concorri a vereador. Vamos acrescentar uma coisa aí, né? Não é fácil dar cara a tapa, né? Não é fácil. Tu tem que pagar o preço, né? É isso que eu digo aqui no canal para as pessoas. E eu na época, eu concorri a vereador em 2004 e fiquei entre os mais votados em Viamão. E tinha 14 cadeiras. Hoje são 21 vereadores, na época eram 14 cadeiras. E eu fiquei entre os mais votados. Eu fui, se eu não me engano, o 6º mais votado, no geral. E no meu partido eu fiquei em 3º. Acabei ficando de primeiro suplente com 1.500 votos. E não é conta errada, é 1.500 mesmo. Fiz 1.500 e fiquei de primeiro suplente. Por conta da legenda do partido. Né?
Mesmo assim, teve uma coalizão de governo, eu acabei assumindo o mandato de vereador durante o ano de 2005 e depois fui convidado, na época pelo prefeito Alex, para ser secretário de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente. E fui assumir o desafio. Porque na vida, Gessé, a vida é feita de desafios. Né? O homem que quer crescer e quer fazer com que o seu meio cresça, porque não é só eu que tenho que crescer. Quem tem que crescer junto comigo é o coletivo. As pessoas que me cercam, a comunidade que me cercam, também tem que crescer. Se as pessoas que estão ao meu redor estiverem bem, estiverem crescendo, se a comunidade ao meu redor estiver se desenvolvendo, é porque eu estou bem, é porque eu também estou crescendo. E se as pessoas ao meu redor ou a comunidade estiverem indo mal, é porque eu estou indo mal também. Então o senso tem que ser coletivo, sempre coletivo. Né? E eu fui ser secretário de planejamento na época. Na época a gente reformulou o plano diretor da cidade de Viamão, né? E eu tinha lá meus 26 anos, fui secretário do município dos 26 até os meus 28, 29 anos, né? Foram 3 anos de mandato de secretário. Reformulamos o plano diretor. Na época eu fiz a proposta para que Viamão pudesse fazer o licenciamento ambiental para atrair com mais rapidez empresas para o nosso município, né? Para a gente poder passar a licenciar. Trabalhamos questões habitacionais, questões ambientais e toda a questão de planejamento urbano da cidade. Né? Para mim, na época, além de uma experiência espetacular, porque eu estava ali no Poder Executivo podendo ajudar de alguma forma, né? Além disso, além de estar ajudando o município de Viamão, eu estava crescendo como ser humano, adquirindo conhecimento para o futuro. Então foi espetacular. Depois fui convidado, para te ver como as coisas elas se sucedem, né? Fruto do meu trabalho aqui em Viamão, eu fui convidado para ser diretor do patrimônio imobiliário do estado do Rio Grande do Sul. Na época, o secretário de Estado era o Eloy Guimarães, e eu fui ser diretor do patrimônio. Eu cuidava de todos os imóveis do patrimônio do estado. Só não sabia. Né? Nós cedíamos lá, o Rio Grande do Sul tem em torno de 8.000 imóveis. Na época, né, eu fiz um inventário na época, no departamento lá, e nós tínhamos em torno de 8.000 imóveis, né? Vários tipos, terrenos, áreas, em diversos municípios, prédios, estacionamentos. Uma simples vaga de estacionamento é um patrimônio do estado, é contabilizado como um patrimônio do estado. Apenas dei um exemplo. Ou seja, em torno de 8.000 imóveis, né? E nós cedíamos para as prefeituras, nós arrendávamos para a iniciativa privada, aí a título oneroso, obviamente, né? Enfim, a gente fez todo um trabalho ao lado de prefeituras, ao lado do poder privado, do poder público, e eu como diretor na época do Departamento do Patrimônio Imobiliário do Rio Grande do Sul. Né, e eu era ordenador de despesa. Isso eu não sabia. E um detalhe, eu como ordenador de despesa lá no governo do estado, eu não tive um apontamento do Tribunal de Contas. Né? Todos os passos foram feitos de forma correta, transparente e muito criterioso. Eu sempre trabalhei de forma muito criteriosa. Né? Depois disso, Gessé, a minha vida política, minha vida administrativa, ela não parou lá no governo do estado. Eu fui depois, isso foi no ano de 2009, 2010. Depois, 2011 até 2013, eu fui diretor administrativo da Fundação de Proteção Especial, também do estado do Rio Grande do Sul. É uma fundação, é uma empresa pública que a maioria da sociedade não conhece. Não conheço. Até porque o governo do estado ele não faz um trabalho de divulgação disso, né? Até para proteger as crianças e adolescentes. Mas é um trabalho espetacular que o estado faz. Isso é importante. É a Fundação de Proteção Especial. Cuida de crianças e adolescentes que têm vulnerabilidade social. Né? Antiga FEBEM. A FEBEM, antigamente, ela cuidava tanto dessas crianças e adolescentes com vulnerabilidade, que tem, especialmente aquelas que têm a deficiência física, mental, qualquer tipo de deficiência, tá? E além disso, cuidava também a FEBEM de crianças que tiveram cometido alguns ilícitos, né? Só que em determinado momento o Estado ele dividiu em duas fundações, a FASE, que cuida desses adolescentes que cometeram crime, e a FPE, que cuida de crianças e adolescentes que têm vulnerabilidade do Estado,
que estão vulneráveis. E o Estado acaba acolhendo e cuidando. Né? Então são casas com profissionais de todas as áreas que cuidam. E eu era o diretor administrativo da fundação como um todo. Né? Eu era ordenador de despesa, era de confiança do secretário na época do Trabalho e Assistência Social, que era vinculado, essa fundação ela era vinculada a essa secretaria, né? E obviamente vinculado ao governo do Estado, né? A gente chama lá de administração indireta. E eu, como diretor administrativo, tive a honra de trabalhar à frente disso, e nós cuidávamos lá de centenas e milhares de crianças, adolescentes, e depois colocávamos eles, devolvíamos eles para suas famílias, devolvíamos eles para a sociedade como um todo, recuperadas. Né? E se tivesse algum tipo de deficiência, tentávamos sanar isso, né? Até o limite, no caso. Conta pra nós aí um caso aí que te emocionou nesse teu tempo aí pra sociedade saber que eu sei que tu não é um cara na verdade, na verdade assim, ó, eu visitava todos os abrigos. Né? Eu como diretor administrativo, tem muitos diretores que ficam lá administrando, assinando o cheque, pagando as contas da fundação. E não se envolvem. Eu gostava de in loco, né? De estar presente. É aquele operacional. Exato. Eu estava sempre em contato com os diretores dos abrigos, né? Cada abrigo tem seu diretor, eu estava sempre em contato com os diretores, vivia aquela realidade. Fica difícil falar alguma questão pontual, porque tinha alguns e tem alguns que é praticamente um mini hospital, que trabalha só com crianças com deficiência. Então tem toda uma alimentação especial, profissionais especializados, né? E tinha outras residências que eram crianças normais que estavam vulneráveis no Estado, né? Que o Estado acolheu. Enfim, não tem uma questão específica, mas como um todo, o dia a dia conta muito, foi um trabalho que me tocou muito. Me acrescentou muito como ser humano, tá? Como ser humano, porque não era só uma administração de uma estatal, não. Tu estava trabalhando diretamente ali com a vida, pessoas, né? Com a vida de pessoas que estavam, entre aspas, abandonadas. Né? E depois disso, aí eu vim para ser candidato a vereador em 2016, né? Me filiei no Partido Progressista, aí saí do Partido Trabalhista Brasileiro, me filiei no Partido Progressista a convite do meu amigo Kevin Krieger, que é presidente do partido em Porto Alegre, a convite do presidente estadual Celso Bernardi, né? Me filiei ao Partido Progressista por um projeto a longo prazo, Gessé. Porque eu não acredito em nada que seja do dia para a noite. Hoje não. Primeiro que eu já não esperava sair do PTB. Tá? Fui presidente lá do PTB, meu pai é presidente honra do partido. Mas eu vou te contar uma história. Antes de sair do PTB, eu chamei o meu pai porque o homem ele tem que conhecer e reconhecer o seu passado para viver bem o presente e projetar o futuro. Né? E eu não sou nada, eu não seria político se eu não tivesse os exemplos positivos e os bons princípios que o meu pai me deixou. E que meu pai me deixou não porque ele continua vivo, mas que ele continua me mostrando. Né? Então, para vocês terem uma ideia, antes de sair do PTB, isso é uma questão familiar minha, tá? E que é importante as pessoas saberem. Eu procurei meu pai e disse, pai, eu preciso ir para um novo projeto da minha vida. Às vezes o ser humano ele precisa se reinventar. E eu precisava me reinventar. É isso que eu digo para a rapaziada aqui no canal. Precisava me reinventar. Só que eu não podia passar por cima do meu velho, do meu pai, pô. Foi ele que me botou na política. Eu preciso do aval dele, né? Do respeito, sem respeito. Disciplina, respeito e harmonia. Né? Bater as asas às vezes não é um pai, às vezes é um amigo, mas tu tem um motivo porque tu tá ali. E o motivo pelo qual eu estava ali era ele. Né? Então eu cheguei e falei, pai, eu posso me filiar num outro partido? Ele encheu os olhos de lágrimas e falou, pode, meu filho. Né? Me perguntou por quê? Não, até teve uma conversa, mas eu estou resumindo para ti. Pode. Se ele me falasse não, eu não ia levar adiante. Sinceramente é sério, eu não levaria adiante. Né? Ele falou, pode, meu filho. Mostrei para ele o projeto a longo prazo, ele acreditou naquilo e disse, vai ser feliz, pode. Se é o que tu quer, vai em frente. Né? Segunda pergunta para ele. Aonde eu estiver, independente de partido político, que ele é filiado no PTB, tu vai me ajudar? Né? E ele pode contar comigo, meu filho.
aonde tu estiver, eu vou te ajudar. E a terceira pergunta, eu posso convidar os filiados, as pessoas que tu me apresentou, olha só, as pessoas que tu me apresentou, eu posso convidar para ir PP comigo? Para um novo partido comigo? Porque, pô, senão tá parecendo assim, olha, opa, meu filho vai para outro partido e vai levar os meus amigos do partido dele. Entendi. Parece que eu tô fazendo um tipo de traição. Mas é que eram pessoas de confiança, né? Exato. Aí ele falou assim, André, não só tu pode, como eu vou te ajudar a fazer isso. A falar para eles irem contigo para um novo projeto, para uma nova vida. E a partir dessas 3 perguntas eu assinei ficha no Partido Progressista, né? E fui viver a minha vida. E repito, porque eu precisava me reinventar e ter novos desafios na vida. E a vida é feita de desafios. Eu estava dando ali um passo para trás, não por questões partidárias, porque o Partido Progressista é um partido gigante, mas eu estava dando um passo para trás, porque lá no Partido Trabalhista Brasileiro, eu já tinha porta, eu entrava na porta do presidente estadual, todo mundo me conhecia, as pessoas me respeitavam, então já estava pronto o caminho. E eu fui para um novo desafio, eu fui conhecer novas... Pensou fora da caixa, né? Montei uma estratégia e pensei algo para o futuro. Sim. E deu certo, né? Deu certo, e está dando certo. Né? E eu pretendo militar a longo prazo e encerrar minha carreira no futuro no Partido Progressista. Né? Me achei no conteúdo programático do partido, não faço nada. E isso é importante falar para as pessoas, porque o que eu estou falando aqui não é só para política, é para tudo. Não. O ser humano ele precisa se reinventar. Isso é uma coisa importante. Às vezes tu está trabalhando, tu está lá no teu emprego, está numa zona de conforto, de comodidade. Isso eu falo muito aqui. Né? Tá lá batendo o teu ponto, saindo 6 horas da tarde, tomando chimarrão em casa com a família, mas está faltando algo. Às vezes tu está dormindo, vai dormir, puxa vida, tô com um bom salário, tô com a minha família estabilizada, mas não tô feliz 100%, algo está me faltando. O ser humano vive de sonho, né? Vive de sonho. De sonho. Exatamente, nós precisamos sonhar. Se ele não tiver um objetivo, ele não tem porquê. Não. Né? Então nós precisamos cada vez sonhar mais, né? E buscar algo a mais. Exatamente. Então foi o que aconteceu comigo, né? E continuo buscando. Me elegi então vereador aí em 2016 já pelo Partido Progressista. Né? Me elegi vereador, fui muito bem acolhido dentro do partido pelas pessoas. Verdade. Sou testemunha disso. E fui buscando algo a mais sempre. Né? E a minha vida ela é pautada por disciplina, Jacé e amigos. Disciplina. Se tu for disciplinado, né, e falar sempre a verdade, tu vai sempre longe. O homem, a mulher, quando falam a verdade, não se atrapalha nunca. Tu fala para um, fala para outro, tu não se atrapalha nunca, porque tu falou sempre a mesma coisa. Até porque tem aquele velho ditado, né? Mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. E é para tudo, né? Para todas as profissões. A mentira tem perna curta. Então, meu amigo, minha amiga, fala sempre a verdade. Às vezes o ser humano ele é um pouco mais recatado, é um pouco mais tímido, mas enfrenta as coisas de peito aberto e fala a verdade, numa boa. E diz, olha meu amigo, eu vou te falar numa boa, mas eu penso isso e a minha verdade é essa daqui. Porque a vida vai passar e lá na frente, num primeiro momento pode não ser tão bom, mas lá na frente tu vai ganhar credibilidade com isso. Né? Isso é para tudo, todo segmento, tu vai ganhar credibilidade. Então eu sempre trabalhei dessa forma, Jessé, falando a verdade para ter credibilidade. Dou o que doer. Dou o que doer. Não sou radical, tu não precisa ser radical para isso. Não, basta tu falar as coisas certas e retas. Né? E aí, depois de eleito vereador, em 2016, no primeiro ano como vereador, em 2017, eu fui convidado pelos meus colegas vereadores, né, e não foi eu que pedi, os meus colegas vereadores pediram, e o próprio prefeito na época, para mim ser líder do governo na Câmara. Sim. Isso porque eu já naturalmente defendia o governo. Se eu estou num local, aí também serve para tudo, né? Profissional ou privado, aí, liberal, enfim. Se eu estou num local, eu defendo a minha causa. Eu acredito naquilo. Porque se eu não estou ali é porque eu não acredito mais. Eu não sou obrigado a estar. E se eu estava ali, tinha ajudado a ganhar o governo, ajudado a eleger um prefeito, e eu estava ali naquele ambiente governista, votando naqueles projetos, é porque eu acreditava que aqueles projetos fossem desenvolver o município de Viamão. Então eu não ficava titubeando, eu defendia na tribuna todos os projetos. Inclusive discutindo muito com a oposição na época. Porque é mais fácil fazer oposição, né?
leva a pauta negativa, né? Viamão tem problemas, então tu bate e dá aquele discurso populista, é mais fácil. O mais difícil é tu defender um projeto que às vezes é impopular, mas pensando no futuro da cidade. É muito mais difícil. E eu fazia aquele trabalho. Então, ao natural, eu fui convidado para ser líder do governo. Mas eu não pedi, foi pelo meu trabalho que eu desempenhei na Câmara de Vereadores. Para deixar bem claro para a galera, hoje tu é presidente da Câmara de Vereadores. Hoje eu sou presidente. Aí depois eu fiquei um ano como líder do governo, dei espaço para outro no ano de 2018, né? Porque é importante ter oxigenação, tudo na vida tem que oxigenar. Um outro vereador assumiu a liderança do governo. Sim. E eu segui no meu trabalho, né? Hoje eu sou presidente da Câmara e a presidência da Câmara ela requer uma isenção total, né, Jacé? Eu virei presidente da Câmara eleito pelos meus pares, pelos meus colegas vereadores. Sim. Teve disputa, inclusive. Aqui na Câmara teve disputa, não foi um consenso. Né? Mas a disputa ela é boa, ela é sadia, ela é importante, o contraditório é importante. Ela não vai deixar de existir, né? Só que não foi fácil. Eu não sei se eu vou ter tempo e condições de contar todos os bastidores. Não vai ter. Mas eu vou dar uma dica para vocês, Sim. tanto para as pessoas da área pública quanto privada. Quando vocês têm algo a realizar na vida, vocês montem a estratégia que vocês querem, mirem o objetivo e não pode titubear. Não pode, às vezes, tu achar que tu tá no... Às vezes tu acha que tu tá no caminho mais difícil, o caminho tá mais difícil, tu não vai chegar lá, não. Segue naquele caminho. Uma coisa esses dias às vezes se apresenta, Gessé, desculpa, às vezes se apresenta um caminho mais fácil. Sim. E eu tô falando da minha experiência de vida e já passando pros meus amigos. Às vezes se apresentam uns caminhos mais fáceis, falsos profetas que vêm te oferecer um caminho mais fácil, e tu tem que alinhar o teu cavalinho, mirar o teu objetivo e ir pelo caminho que tu estabeleceu lá no início. Tu pode até não dar certo, mas a probabilidade de dar certo é maior. E foi o que eu fiz. E ganhei a eleição da mesa da Câmara junto com os meus colegas vereadores e hoje estou aqui presidindo o Legislativo. Eu disse pro André esses tempos na rede social, eu disse para ele assim, ó, árvore que não leva pedrada não dá fruto. Não é, meu André? É verdade, é verdade. Faz parte, no caminho tu vai levando pedrada. Tá pagando o preço hoje, né, André? Tô pagando. E ou seja, hoje como presidente da Câmara, eu tenho que deixar... Hoje como presidente da Câmara, eu preciso trabalhar de forma isenta. Ou seja, eu não posso ser nem oposição e nem governo. Eu tenho que trabalhar especificamente pensando no coletivo do Legislativo, obviamente buscando o bem comum, né? O denominador comum entre os meus pares, entre os vereadores, né? E com um objetivo maior, sempre pensando no desenvolvimento econômico do nosso município, né? O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de Viamão. Então eu preciso ouvir os vereadores, eu preciso ouvir a mesa diretora, eu preciso ouvir a sociedade, porque quando tu está no teu mandato de vereador, tu ouve apenas as tuas convicções e os teus eleitores, né? E a necessidade do teu município. Hoje, obviamente, como primeiro, ouvir a necessidade do meu município, né? Depois ouvir a necessidade da casa, o que a Câmara de Vereadores precisa, né? Eu sou, na verdade, aqui um magistrado da Câmara, eu tenho que atuar pelo Poder Legislativo e mirando sempre, objetivando sempre o desenvolvimento econômico e social de Viamão, né, José? Conta para nós algum projeto que tu tem social hoje ali, ou pretende lançar ele para a sociedade, pretende aí? Como vereador eu fiz alguns projetos, né, que alguns viraram lei, como por exemplo, Viamão tem mais de 70% da sua zona como rural. Sim. Agora a gente imagina, Viamão tem mais de quase 70% da sua zona como rural. Um potencial para agricultura gigantesca. Nós precisamos cada vez mais ter políticas públicas que pensem o desenvolvimento econômico da cidade, geração de emprego e renda, através de políticas públicas para a agricultura. Sim. Nós precisamos aproveitar esse potencial. E através disso eu criei uma frente parlamentar para discutir políticas públicas junto ao governo do estado, junto ao governo federal e trazer para Viamão tudo aquilo que possa criar emprego, renda, gerar a nossa economia, né, potencializar a nossa economia através do agronegócio como um todo, agricultura, pecuária, e aproveitar esse nosso potencial que nós temos. E esse ano eu pretendo trabalhar muito como presidente da Câmara e como presidente dessa comissão, dessa frente parlamentar,
junto com o secretário de Estado, o Covatinho, que é o secretário do Covat Filho, secretário da Agricultura, junto com o senador Luiz Carlos Reis, que tem como bandeira a agricultura também. E aproveitar, Jessé e amigos, que Viamão se encontra geograficamente muito bem situado. Nós estamos na região metropolitana, ligados direto ao litoral, ligados à região metropolitana, aos municípios de Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Esteio, pela 118, ligados a Porto Alegre, ou seja, nós estamos no coração da região, né? Então nós estamos no coração da região, temos um potencial agrícola, nada melhor do que nós aproveitarmos tudo isso para fortalecer a nossa economia através disso. Então criei essa lei, quero trabalhar muito nesse sentido. Também criei uma lei que já foi sancionada pelo prefeito e que nós precisamos apenas cobrar a aplicabilidade dela, que ainda não está sendo aplicada, para tirar crianças e adolescentes das ruas através do esporte, né? Ou seja, grosso modo, a prefeitura receberia de empresas públicas, a prefeitura receberia de instituições esportivas determinados projetos, né? E empresas públicas ou pessoas privadas, ou pessoas no particular, podem investir nesses projetos, né? E a pessoa que vai lá investir no projeto, pessoa física que vai investir no projeto, ele vai ter desconto no seu IPTU, né? Nós também aprovamos aqui na Câmara de Vereadores de Viamão um projeto de lei que pretende trabalhar a inserção de crianças e adolescentes através do esporte. Né? Nós temos muitas instituições esportivas em Viamão, futebol, artes marciais, skate e tantas outras, né? Que podem, ao lado do poder público, fazer esse trabalho. Então nós criamos um projeto para que essas instituições apresentem na prefeitura um determinado projeto, né, para captação de recursos. Aí uma empresa pública que possa investir nesse determinado projeto vai ter no seu ISSQN um desconto, e a pessoa física que queira fazer um aporte financeiro e investir nesse determinado projeto teria um desconto no seu IPTU, né? Com isso fortaleceria a instituição esportiva e poderia investir no seu próprio trabalho, e além disso essa instituição poderia estar ajudando crianças numa determinada comunidade de Viamão, né? Ajudar a tirar das ruas, a dar o esporte, a dar a disciplina do esporte, né? Enfim, seria e será, né, um trabalho bem feito assim que começar. Já foi sancionado a lei, basta o prefeito aplicar ela, né? Uma outra questão que nós trabalhamos muito aqui em Viamão foi estamos trabalhando a questão da regularização fundiária, né? Eu venho trabalhando e fomentando essa questão e trabalhando junto ao Poder Executivo, porque Viamão precisa e tem muitas áreas irregulares. Ao longo dos tempos, Viamão foi crescendo com loteamentos irregulares que as empresas faziam lá, ou as pessoas, os loteadores, na verdade, faziam um contrato de compra e venda e vendiam os terrenos, né? E na época não tinha uma legislação que coibisse isso, que proibisse isso, né? E de uns tempos para cá, de algumas décadas para cá, essa legislação foi regrada. Hoje um loteador for construir um loteamento, ele tem que dar infraestrutura, iluminação e etc, rua pavimentada. E Viamão foi crescendo de forma irregular, né? Então hoje muitas pessoas não têm sua escritura do seu imóvel, e a escritura valoriza o imóvel. Além de valorizar o imóvel do cidadão, ajudar na urbanização da comunidade, além disso a prefeitura passa a arrecadar também. Né? Então é bom para todo mundo, né? E principalmente para o cidadão. O cidadão começa a viver dentro da... Exatamente, então a gente está fomentando essa discussão dentro da Câmara também. E nos 2 primeiros anos de vereador eu consegui buscar recursos para a área da saúde através do gabinete da ex-senadora Ana Amélia Lemos, né? Hoje está lá o nosso companheiro progressista Luiz Carlos Reis. Como eu já tinha falado anteriormente, quero trabalhar a questão da agricultura, que é uma grande bandeira dele, né? Voltando na questão da agricultura, é a única coisa que dá certo no Brasil hoje, é a agricultura, é o que sustenta a nossa economia. Então está na hora, por isso que eu falei, está na hora de Viamão se ater para isso, aproveitar o nosso potencial e fazer o nosso município crescer economicamente em relação a isso.
Tá para vir também a Ravan agora para Viamão. Sim, sim. Né? Tá, eu tô sabendo. Lembrando que o ano passado eu fiz uma moção de apoio aqui no Legislativo Municipal para que essa empresa viesse, e é importante o Legislativo querer, né? E eu fui o proponente dessa moção, fiz toda a discussão na Câmara, aprovei a moção no plenário. É emprego, é imposto. Né? É emprego, é imposto, é geração de emprego e renda. O meu Nossa, mandato é pautado pelo desenvolvimento econômico. Né? Tudo que a gente puder transformar e gerar emprego e renda, obviamente vai aumentar a tua economia. Aumentando a tua economia municipal, tu vai ter mais condições de investir nas principais áreas, que é saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, segurança. Uma outra questão, Gessé, que é importante, eu quero fazer uma audiência pública em relação a isso aqui no município, é a segurança pública. Né? Nós não podemos mais ficar esperando pelo governo do estado. Nós temos a nossa valorosa Brigada Militar, que trabalha com sacrifício, com as suas dificuldades, mas nós precisamos aqui no município abraçar as nossas causas também. Então está na hora, e eu fiz no ano passado um requerimento, que não pode ser projeto de lei, para que Viamão tenha uma guarda municipal com poder de polícia. Né? Se nós tivermos uma guarda municipal para trabalhar ao lado, em conjunto, né, de forma integrada com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, vai diminuir muito o índice de criminalidade no município de Viamão. E eu vou trazer essa discussão forte para a Câmara, para que a gente possa estar futuramente criando essa guarda municipal. Bom, para nós encerrar então, André. André acho que está louco de fome já para almoçar. Já é meio-dia, uma hora. Eu também. Mas é que o assunto é muito interessante, né? E tem um baita exemplo aí, né, de sucesso aí. Ser humano André hoje, qual é o objetivo, o grande sonho do André hoje, mais logo à frente? Na verdade, eu vou seguir na vida pública, né? Mas eu sempre uso uma frase: nós temos que criar condições para as coisas acontecerem no futuro, no médio e longo prazo. Isso não é só para política, é para tudo na vida. Né? A princípio, se tu me perguntar hoje, um amigo meu, André, e aí, o ano que vem? O ano que vem eu vou concorrer a vereador. Né? Isso é o natural. Mas outras coisas podem acontecerem nas nossas vidas e nós não sabemos. Agora, se eu ficar em casa sentado, só vai me restar uma possibilidade: concorrer a vereador de novo. Né? Agora, se eu buscar algo a mais na minha vida, se eu me propor a ajudar as pessoas, a estar ao lado de todas as comunidades, a buscar algo novo para o município de Viamão, né? E fazer e me permitir sonhar, ou seja, se eu criar um bom mandato, se eu fazer um bom mandato como vereador, eu vou ter condições de buscar outras coisas na minha vida. Então, Gessé, eu não sei o que vai acontecer ano que vem. A única coisa que eu sei é que eu quero fazer um bom mandato de vereador para criar condições para a minha vida apresentar novos desafios. Né? E eu preciso de novos desafios. Né? Hoje aqui nós estamos, não sei se é importante, mas eu acho que é importante frisar, eu como presidente da Câmara, logo no início deferi 2 comissões parlamentares de inquérito, né? 2 CPI, né? Para verificar fraudes de corrupção na Prefeitura de Viamão, né? E caiu para mim esses 2 pedidos. E eu imediatamente deferi, fiz o meu trabalho de presidente. Mais uma vez andou cara para bater. É papel, mais uma vez dando a cara para bater, né? É papel do vereador fiscalizar, legislar, estar ao lado das comunidades e fiscalizar os atos do executivo. Né? E eu não poderia me furtar dessa obrigação. Isso não é... ninguém precisa me agradecer, isso é minha obrigação. Furado, não. É minha obrigação, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver, tá entendendo? Exato. E como vereador presidente eu fiz isso, nós abrimos as 2 comissões. Hoje o município inteiro sabe, né, que a Câmara de Vereadores está averiguando duas denúncias de corrupção. Enfim, é papel do vereador. Eu quero deixar um abraço aqui, Gessé, para ti, para todos as pessoas que estão nos acompanhando, e falar o seguinte: o ser humano ele precisa se reinventar, ele precisa de desafios novos, seja na iniciativa pública, na iniciativa privada. Busquem sempre o algo a mais. Você pode começar pequeno, mas começa tem que sonhar grande. Começa que nem eu entregava panfleto lá na esquina fazendo campanha.
Né? E eu sempre digo quando eu vou fazer uma campanha, eu chamo as pessoas que estão comigo, às vezes o cara tá com vergonha de levantar uma bandeira. E aí galera, tudo bom? Assim, só para explicar para vocês aí no finalzinho do vídeo aí, não deu para aparecer o nosso amigo André aí se despedindo aí, tá? Quero pedir desculpa a ele aí, agradecer a ele por ter participado do nosso canal aí, ter dado suas dicas aí, contado a sua história um pouco pra gente. E quando eu fui editar o vídeo, acabou o finalzinho ali, não consegui pôr no aplicativo ali, por causa da memória aí, tá? Mas aí deixar o agradecimento a todos aí, tá? Deixa um like aí para fortalecer nosso canal aí, que vai ter mais histórias aí de mais pessoas de sucesso, mais pessoas que estão trilhando esse caminho aí, tá? Pra gente que quer buscar algo a mais aí, pra buscar um futuro melhor pra nós mesmos aí, tá? Um grande abraço aí, deixa de se inscrever no canal aí, deixa um like para fortalecer o canal aí. Um abraço a todos.